santo, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor amado. Nesta noite, usa, Senhor. Usa da tua maneira, usa como tu queres nela, nessa noite. Para falar do teu povo, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Que nós estamos sedentos para ouvir a tua voz, Senhor. Para ouvir o teu comando, Senhor amado. Porque a tua palavra, Senhor, é palavra de ordem para os céus, Senhor. Senhor amado, nesta noite nós possamos abrir, Senhor, o nosso coração e os nossos ouvidos, Senhor, para escutar, Senhor, a tua palavra, Senhor. A tua palavra abrindo uma direção só, Senhor, que é os nossos corações e a nossa mente, Senhor, porque tem que ficar cravado na palma do nosso coração. Abençoa a tua serva, Senhor, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Cada exaltado seja o nome do Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Quero trazer aqui uma palavra para compartilhar com a igreja, o qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Desde já agradeço a oportunidade que o magistrado está ministrando a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5. A igreja está bem? Amém. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor tem tido de misericórdia para cada um de nós. Estamos aqui porque o Senhor é bom. Marcos, capítulo 5. Todos já encontraram? Amém. Amém? Vamos ler logo de início somente 2 versículos. Ele diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos. Digam, 12 anos. 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Aleluia. Podem sentar, igreja. Fiquem à vontade. Tem uma introdução que diz assim: certamente toda pessoa deseja possuir paz interior e segurança. Há muitos fatores na vida que podem nos roubar essa paz interior. Quando se é atormentado por uma doença grave. A mente está cheia de incerteza e desespero. Aqui está a história de uma pessoa assim. Ela estava há 12 anos. Embora ela tivesse visitado muitos médicos, nenhum foi capaz de ajudá-la. Então, um dia glorioso, ela conheceu a Jesus Cristo. Através deste encontro maravilhoso, ela foi instantaneamente curada de sua doença de longa data. Ela também foi abençoada com uma profunda sensação de paz interior. A palavra do Senhor vem nos falar nesta noite de uma mulher a qual estava sofrendo por uma enfermidade. Já havia 12 anos. E a palavra do Senhor nos diz que uma grande multidão, Jesus quando ele passava, uma grande multidão o acompanhava juntamente com os seus discípulos. Aleluia. Então o texto que acabamos de ler, este versículo, vem nos dizer que essa mulher já havia sofrido há 12 anos por uma enfermidade. Então é interessante que o texto também vem nos dizer que esta mulher, ela procurou recursos porque ela queria ser curada. Eu creio assim em minhas palavras que aquela mulher estava sofrendo. Já imagine há 12 anos uma pessoa carregando uma enfermidade no seu corpo. Aquela mulher, ela foi atrás sim da medicina. Aquela mulher, ela foi atrás de recursos. Aquela mulher, ela gastou tudo que ela
seu problema, qual ela estava passando. Ai, Igreja, vai te dizer nesta noite que existem problemas que só o poder de Deus pode resolver. É somente Deus, igreja, tem problemas que surgem na minha vida, na sua vida, que somente o Senhor pode resolver. Aleluia! Imagina essa mulher sofrendo. Essa mulher queria ser curada. Ela queria ser sarada daquele mal. Ai, cantou via isso, me decanta. Ela procurou recurso. A medicina não deu resultado em nada. Ela gastou tudo que ela tinha, mas não obteve. Então, igreja, lá, isso me decanta. Eu trago aqui em Lucas capítulo 18. Lucas 18 diz assim, a palavra do Senhor. Lucas 18, 27, diz assim: mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O homem tem as suas limitações. Nada é impossível, porque tudo é possível àquele que nele crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra vem nos dizer: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então podemos entender aqui que o ser humano ele tem seus limites, mas só que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ao qual eu e você servimos, Ele é capaz de realizar o que está além da capacidade humana. É Ele que faz, o poder está nas suas mãos. É Ele que cura, é Ele que sara. O homem põe as limitações, mas o nosso Deus não, porque o Senhor é o Senhor que opera no passado, Ele opera no presente, e Ele está aqui nesta noite. Ele quer te livrar, Ele quer te curar, Ele quer te renovar, Ele quer te dar vida. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então esse versículo aqui, ele incentiva a confiança em Deus, a buscar a fé, lembrando que não estamos sozinhos em nossos desafios, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus é o único que tem o poder para realizar o impossível. Você pode até pensar: mas eu estou só, essa mulher crê em minhas palavras que ela tem dito, há 12 anos eu estou sofrendo, eu estou sozinha, já procurei recursos, nada tem resolvido, eu só tenho piorado. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor nunca te deixou só. Se você está passando por um vale, por uma prova, o Senhor está contigo. Aleluia, 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 glória a Deus. E o texto vem nos dizer que aquela mulher que estava sofrendo por essa enfermidade, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia, aleluia. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, e aquela mulher, diz o texto, que ela chegou por trás, no meio daquela multidão, e ela tocou na capa dele, e ela disse em suas palavras: se eu levanto viaias, somente tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Aquela mulher começou a colocar sua fé no Senhor Jesus, quando ela disse: se eu apenas tocar
nessa noite que a fé dessa mulher, ela foi tão grande a ponto de arriscar a sua própria vida para tocar em Jesus. Aleluia, aleluia. Ela correu risco de vida ao tocar em Jesus, igreja, porque naquele tempo, assim como essa mulher, ela tinha esse problema. Aqui o texto fala da mulher do fluxo de sangue. Então essa mulher aqui, ela tinha esse problema, e por ela ter esse problema, ela era excluída da sociedade, porque naquela época era considerada impura e não podia tocar em pessoas assim como eram os leprosos. Eles não tinham que ficar, eles tinham que ficar parte da sociedade, porque eles eram considerados impuros. Então, igreja, eu vim te dizer que essa mulher, ela correu um sério risco, ela sofreu um sério risco ao tocar em Jesus. Mas só que essa mulher, quando ela viu falar de Jesus, que Jesus estava passando juntamente com seus discípulos e toda aquela multidão, ela se determinou, ela começou a colocar sua fé em o Senhor Jesus e disse: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A palavra vem nos dizer: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aleluia. Então, igreja, esta mulher aqui, ela tomou uma atitude de fé. E ao se esforçar para se aproximar de Jesus e crendo no seu milagre, posso dizer em minhas palavras que essa mulher, ela é um exemplo de fé e de perseverança. Porque sendo uma mulher impura, que não poderia nem se aproximar da sociedade, quanto mais tocar em alguém, ela não podia. Lá, Yeshua decanta. Então, essa mulher aqui, ela tomou uma atitude de fé e de perseverança. Então, de fé e perseverança. A Bíblia, ela relata várias mulheres e homens que foram homens de fé, homens de perseverança. E eu trago esta noite uma mulher que foi de fé, uma mulher assim como essa mulher do fluxo de sangue, também ela foi de fé e ela foi perseverante. Venho falar nesta noite a respeito de Ana. Ana, todos sabem como é a história de Ana. Ana, ela foi uma mulher de fé, ela foi uma mulher perseverante, porque Ana, quando ela ia com sua esposa ali, Eucana, até naquela cidade ali em Siló, quando chegava ali no tabernáculo, Ana, ela tinha um propósito, porque em seu coração ela tinha um desejo de ter um filho. Então Ana, ela foi uma mulher de fé, ela creu no Senhor Jesus e ela foi perseverante em sua oração. Embora Penina tenha se levantado, falado, zombado dela, mas Ana não se deixou ouvir, assim como essa mulher do fluxo de sangue. Ela não se impôs, não. Ela foi, ela disse: se eu tocar no braço do mestre, eu serei curada. Meu Deus. Aleluia. Ana perseverou. Ana caminhou. De Ana a ano, Eucana subia e Ana o acompanhava. E Ana se delegava. Ana não tinha mais nem palavras, somente conhecia os lábios. Decanta, ouvia, ela baixinho decanta, mas ela não se desistiu. Ela perseverou, porque ela foi em busca do milagre. Ela foi em busca do milagre. E o Senhor agraciou a Ana. O Senhor abençoou. O Senhor abriu o ventre de Ana e concebeu um filho, o Samuel, o profeta Samuel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra vem nos dizer: aleluia, aleluia.
seja o nome do Senhor, que Ana, ela fez uma oração ao Senhor. Quando Ana recebeu o seu milagre, quando Ana começou a gerar a Samuel, Ana se alegrou, Ana se deletou na presença do Senhor, e ela começou a orar, porque Ana estava se sentindo grata pelo milagre, grata pelo que o Senhor tinha concedido a ela, porque Ana, ela precisava era disso, era de um milagre. Ai, Senhor. Aí, então, Ana, ela começou a orar, e ela diz aqui a palavra, em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 1, que em sua oração, Ana falava ao Senhor da seguinte forma: o meu coração exulta no Senhor. Então quer dizer que Ana, ela se alegrou na presença do Senhor, que a minha força está exaltada no Senhor, porque Ana, ela colocou a sua confiança no Senhor, e aqui ela continua orando, dizendo: a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Olha, ela se sentiu abençoada, olha, ela se sentiu agraciada pelo milagre da vida, porque o Senhor é aquele que, quando Ele fala, Ele cumpre e Ele Aleluia a Deus. O Senhor vai a casas. Aleluia. O Senhor quer trabalhar em igreja. Aleluia a Deus. Aleluia. E Ana continua em sua oração dizendo: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não há rocha como o nosso Deus. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que opera o milagre. O homem, ele tem a sua limitação, mas o Senhor não. Tudo é possível para aquele que crê, e ela creu no milagre. Ela recebeu o seu milagre, ela recebeu o seu Samuel. Uma determinação de fé e perseverança, dizendo: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra vem nos dizer aqui, 29. E logo, quando aquela mulher, ela tocou em Jesus, logo a hemorragia, ela se estancou. E ela sentiu no corpo dela que ela estava curada daquele mal. Aleluia. Logo de imediato, quando aquela mulher tocou na roupa de Jesus, ela sentiu no corpo dela que ela estava curada daquele mal. Aleluia. Só que a palavra do Senhor vem nos dizer, aleluia, que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, Jesus, ele começou a se virar no meio da multidão e ele perguntou para os seus discípulos: quem tocou na minha roupa? Jesus, ele sentiu, embora Jesus estava ali no meio daquela multidão com seus discípulos, aquela multidão era tão grande, igreja, que apertava, mas Jesus, mesmo habitando ali apertado, ele sentiu: alguém me tocou, alguém tocou nas minhas vestes, alguém tocou. Quem me tocou? Foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem me tocou? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra vem nos dizer: aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite, igreja, que quem toca no manto
prova do sobrenatural do Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Ela tocou no manto, ela tocou na veste de Jesus. Então, quando ela tocou, o sobrenatural imediatamente aconteceu. Aquela mulher, ela foi totalmente curada. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Salmo de número 62, no verso 11, diz assim a palavra: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Aleluia! Este salmo aqui, 62, ele foi escrito por Davi. Quando ele diz, uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder, olha igreja, que o poder pertence a quem? A Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, igreja, o poder pertence ao Senhor. Então, não há nada impossível para o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Então, igreja, quando o salmista ele diz que o poder pertence a Deus, isso significa, presta atenção, como o salmista está dizendo aqui em sua palavra, que o poder pertence a Deus. Isso significa que o domínio, o controle estão nas mãos do Senhor. O domínio, todo domínio, o controle está nas mãos do Senhor. Então, não desespera, não desespera por causa desse problema de saúde, não te desespera por essa causa da justiça, não te desespera, não te desespere, porque todo o poder pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Não te desespera. Aleluia. E Jesus, ele pergunta aos discípulos: quem me tocou? Porque senti sair virtude de mim. Aleluia. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor nesta noite continua a nos dizer que os discípulos, eles responderam a pergunta de Jesus, dizendo assim: o Senhor está vendo a multidão aberta e ainda pergunta quem me tocou. Olha o que os discípulos falaram para Jesus: a multidão é grande, a multidão está me apertando e você ainda pergunta quem me tocou. Então, porém, Jesus, igreja, a palavra vem nos dizer que Jesus, ele começava a olhar ao redor, ele começava a olhar ao redor, era por todos os lados. Jesus olhava, Jesus queria a resposta. Quem me tocou? Quem foi que me tocou? Eu senti sair virtude de mim. Quem me tocou? Ei, igreja, eu quero te dizer, Jesus, ele sabia quem tinha me tocado. Jesus sabia, mas Jesus perguntou aqui, diz a palavra para os discípulos quem me tocou. Mas só que Jesus, ele sabia quem o havia tocado. Mas sabe, igreja, ele queria, sabe o que Jesus queria? Jesus, ele queria, sabe o que, igreja? Jesus, ele queria que todos que estavam ali presentes soubessem o que tinha acontecido. Era aí por isso que Jesus perguntou aos seus discípulos quem me tocou. Ele começou a olhar por todos os lados. Mas sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele queria que toda aquela multidão e que todos que estavam ali viessem saber o que tinha acontecido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Igreja, Jesus, ele sabia quando
estava ali na mesa juntamente com os seus discípulos, ele sabia, quando Jesus estava ali sentado à mesa com os discípulos comendo, ali aquele que estava ali comendo junto com Jesus, estava molhando pão no vinho, estava se alimentando com Jesus. Jesus, ele não sabia, igreja, quem o iria trair. Jesus não sabia que Judas ia traí-lo. Sabia ou não sabia? Então Jesus, ele sabia que havia o tocado também. Sabe qual é o tema aqui? É que quando você receber o teu milagre, quando você receber a tua cura, quando você receber a resposta da tua oração, você tem que vir dar o teu testemunho, porque o Senhor quer que você fale do milagre, da maravilha, do que Ele tem feito na tua vida. É isso, igreja. Jesus, ele queria que todos soubessem que aquela mulher tinha sido tocada, que aquela mulher tinha sido curada. Ei, igreja, quando você recebeu a tua cura, quando você recebeu o teu milagre, quando você recebeu a resposta do teu problema, da situação, seja ela na mão da China e canta, ela assim e canta, qual for que você esteja passando, a resposta que você tem perguntado ao Senhor, para que o Senhor venha responder, seja uma causa na justiça, eu não sei, se você venha receber, mas que você venha contar, que você venha testemunhar do milagre, do que o Senhor fez na tua vida. É isso. O Senhor Jesus, ele queria isso. Ele queria que aquela multidão soubesse o que tinha acontecido. Então, igreja, testemunha, não te cala, testemunha do milagre. Fala aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Agradece ao Senhor, porque o Senhor é bom. Embora o homem, embora o advogado, o juiz impõe limites, mas para o Senhor não há causa da justiça, que Ele não decreta vitória, porque Ele é Deus, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te alegar. Aleluia. A palavra do Senhor continua a nos dizer aqui, versículo 33. Estou quase finalizando essa igreja. Versículo 33, que diz assim: quando aquela mulher, igreja, ela perguntou, desculpa, quando Jesus perguntou quem o tocou, a palavra do Senhor vem nos dizer, aleluia, que aquela mulher, ela ficou amedrontada, trêmula. Aquela mulher, o texto diz que ela ficou com medo, amedrontada. Ela sentiu medo, igreja. Porque aquela mulher, diz o texto, que ela estava ciente do que havia acontecido. Por que eu estou falando? Porque o texto relata assim. Aquela mulher, ela se prostrou diante de Jesus. Aquela mulher, ela se sentiu amedrontada. Ela se sentiu trêmula, com medo. Ela estava ciente do que havia acontecido, ou seja, ela estava ciente do que ela tinha feito. Como eu falei anteriormente, aquela mulher, ela era considerada uma mulher impura. Ela jamais poderia se aproximar da sociedade, quanto mais tocar em alguém. Então ela estava ciente do que ela tinha feito. Ela foi na sua fé, com a sua perseverança, entrou no meio da multidão e tocou em Jesus, e logo de imediato saiu o poder, saiu a virtude do nosso Senhor Jesus, e aquela mulher foi curada instantaneamente. Então, em minhas palavras, posso dizer que aquela mulher, ela quebrou um protocolo. Ela jamais poderia ter feito isso, mas ela fez porque havia 12 anos de sofrimento. O homem não deu soluções, ela gastou tudo que ela tinha, igreja. Aquela mulher colocou a sua fé no Senhor Jesus. Ela se
versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os seus pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entende, igreja? Logo de princípio, este versículo diz assim: se confessarmos. Foi o que essa mulher fez. Ela mesmo se sentindo trêmula, com medo, ela confessou. Ela chegou, digo em minhas palavras, diante de Jesus: mestre, foi eu que me toquei. Porque ela sabia que havia cometido um protocolo, ela tinha quebrado. Então ela confessou diante de Jesus o que ela tinha feito. Então, quando esse versículo aqui nos diz, se confessarmos, então aqui quer dizer o quê? Que a confissão não se limita a um ato verbal, mas um reconhecimento da nossa condição pecaminosa e a um desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, buscando a sua misericórdia através de Jesus. E essa mulher confessou a Jesus: Senhor, foi eu que me toquei. Ah, Senhor Jesus, foi eu que toquei tuas vestes. Aleluia, 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 igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, igreja, não esconda nada do Senhor, pois quando você abre o seu coração para Jesus, você se torna livre. E aquela mulher confessou: foi eu, Senhor, foi eu, Jesus, que toquei em tuas vidas. Aleluia. Aleluia. E o texto para finalizar: quando ela chegou diante de Jesus e confessou que ela o havia tocado, olha o que o texto diz. O Senhor Jesus responde àquela mulher dizendo: filha, ele chama de filha. Aleluia. Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste. Aleluia, aleluia. Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, essa passagem de Lucas, no capítulo 5, do versículo 25 ao 32, relata a cura milagrosa de uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos, a qual, por meio da sua fé, ela tocou no manto de Jesus e foi instantaneamente curada. O texto destaca a fé da mulher, como ela recebeu o poder da cura através de Jesus. E é um testemunho de poder transformador, de fé e da compaixão de Jesus. Então, o nosso Deus, não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poder ficar em pé, igreja. Aleluia. Uma palavra de renovo, você vai ser fortalecido, porque o Senhor ele tem trago esse alimento espiritual para a nossa vida. Amém? Vamos agradecer a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite, Senhor, ao coração da tua igreja, Senhor. Deus querido, que cada um, Senhor, venha sair renovado, venha sair curado, sarado com a sua vitória nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens de misericórdia para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Senhor.